Mais um Papo Cabelo no ar e hoje não tem EA. Não porque o assunto é sério, é um assunto difícil de falar, mas muito necessário de ser falado. Hoje o papo é sobre violência sexual contra crianças e adolescentes e quem vai nos explicar tudo sobre o assunto é a Caroline Arcari, que é pedagoga, educadora sexual e escritora do livro Pipo e Fifi, ensinando contra a violência sexual. Bora conhecer a Carol e falar mais sobre o assunto? Roda a vinheta. Carol, que prazer ter você aqui. Obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente hoje. Eu confesso que me dá até um... Eu tô grávida, só pra você saber, eu tô grávida nesse momento. E me dá até pessoalmente, assim, o incômodo de falar sobre o assunto é muito grande. E aí, pra gente começar, eu queria dizer que seu livro é sensacional. Eu tive acesso a ele, dei uma lida. Achei muito incrível a sua iniciativa e queria saber como é que surgiu a ideia de fazer um livro para prevenção da prevenção sexual infantil. Carol, eu que agradeço o espaço, é uma grande alegria estar aqui. Que bom, estou te desejando assim, tudo de incrível nessa tua nova caminhada na maternidade, né? E que legal que você já conhece também o livro, ele é bem conhecido, o livro Pipo e Fifi. A minha primeira formação é como pedagoga, então eu já estive em sala de aula, já estive na administração de escolas também. E Pipo e Fifi, na verdade, eu nunca planejei ser escritora, não era algo que fazia parte assim dos meus sonhos de vida. Mas eu fui diretora pedagógica de um projeto social lá no interior de Goiás. Lá tinha um projeto chamado Escola de Ser, que atendia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, a faixa etária era mais ou menos de 6 até 16 anos. Tá. E nós tínhamos oficinas de educação sexual, né? A pedido das crianças, esse foi um projeto assim... Acredito que a minha trajetória profissional, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, a maior parte assim dos conteúdos que tenho hoje como educadora vieram das crianças, né? Coisas que a gente não encontra nos livros. E eu percebi, mais ou menos em 2008, que não tinha um material que atendesse essa demanda. Como é que a gente vai falar de uma coisa tão grave como é a violência sexual, sem traumatizar as crianças, sendo bastante didática e, mais do que isso, sendo muito honesta, né? Porque a nossa geração, Carol, temos duas Caróis aqui, na nossa geração, nossos pais também não sabiam como falar com a gente. Então, normalmente, a orientação era assim, olha, não aceite doce de estranho, né? Não entre em carro de estranho. Se alguém mexer em você no banheiro, conta pra gente. Era isso, né? Isso, exatamente. Só que a violência sexual é algo muito mais complexo, até porque os dados mostram que a maioria dos casos acontecem no ambiente intrafamiliar, ou seja, dentro de casa, é cometido por parentes próximos, né? Os maiores denunciados aqui no Brasil são o pai biológico, seguido dos padrastos, né? Então eu percebia que não tinha um material aqui no Brasil que atendesse essa demanda para conversar com as crianças e muito mais do que isso, eu queria que esse livro abordasse de uma forma positiva também a relação da criança com o próprio corpo, para ela não ficar o tempo todo com medo e achando que qualquer adulto ou todo adulto pode cometer algum tipo de violência, né, contra ela. Então, aí, depois de 6 anos de estudo, na verdade, que surge de Pipo e Fifi em 2012, foi uma grande surpresa, porque era uma publicação digital, e eu vi que muitas pessoas gostaram da ideia, aceitaram muito bem os personagens, e principalmente a linguagem que eu utilizei. Muitas pessoas podem pensar, mas o livro, ele conta o que é violência sexual, como é que ele fala para a criança, né, buscar ajuda e tudo mais. Eu sempre digo assim, Pipo e Fifi é mais um livro de educação sexual do que especificamente de prevenção de violência sexual. Para a criança saber onde os adultos podem tocá-la, a diferença entre um toque abusivo de um toque que realmente simboliza afeto, proteção, amor, para ela chegar nessas ferramentas e construir esse tipo de conteúdo, ela precisa ter uma base. E Pipo e Fifi, na maioria das páginas, trabalha bem essa perspectiva positiva, para a criança ter orgulho do corpo dela, para saber nomear, para ela não ter vergonha de falar sobre essas partes íntimas, dar nome, seja pelo apelido ou pelo nome formal, né? E antes da gente falar da violência sexual, a gente fala exatamente sobre essa relação positiva que a criança pode ter com os adultos.
Então, abraçar é muito legal, ser protegido, um cafuné no cabelo para dormir, né? Um abraço quando você está com saudade. Então, a gente mostrou tudo que é muito saudável nessas relações e que a gente quer e deseja que toda criança continue tendo, né? Adultos protetivos para abraçar e sentir todo esse afeto. E depois a gente chega no que a gente chama de toque do não. Eu até não fiz a tradução, Carol, como normalmente é feito em outros países, né? Os programas americanos, canadenses, ingleses, eles usam o termo good touch e bad touch, que se a gente for traduzir vai ficar toque bom e toque ruim. Uhum. Mas não necessariamente um toque de um abusador vai ser um toque ruim, no sentido de que não vai causar dor, não vai fazer a criança chorar, né? Ela não vai se sentir desconfortável. Quanto menor a criança, pode ser que ele toque essa criança de uma forma muito gentil. E é por isso que a criança vai ficar extremamente confusa. Então a gente chama de toque do não, porque às vezes esse toque pode ser prazeroso e a criança tem que saber disso. E se algum adulto a tocar numa parte íntima, pedir segredo, né? Ela não precisa ficar com vergonha, porque a culpa não é dela, mesmo que o corpo dela reaja. Carol, uma pergunta muito importante, acho que para todo mundo que está assistindo e pessoalmente para mim também, que estou prestes a ser mãe, tem uma idade ideal para começar a falar sobre esse assunto com as crianças? De que forma, além dos livros infantis, a gente pode ir inserindo o assunto no dia a dia das crianças? Muito importante essa pergunta, Carol, porque as pessoas têm um certo tabu. Como eu disse, a educação sexual não é falar de sexo. Não é ficar ensinando uma criança de 3 anos o que é atividade sexual e como colocar camisinha. Muitas pessoas pensam, o senso comum pensa assim, até porque nós não tivemos uma educação sexual de qualidade. Então, às vezes, nós ficamos perdidos com as crianças, temos medo de erotizar, né? Mas o fato é que a educação sexual são todos esses conteúdos em que a gente fala sobre identidade, autoestima, a posição de se entender de uma forma positiva e construir essa autoimagem corporal, ou seja, a criança gostar de quem ela é, da cor de pele que ela tem, do cabelo, ela ter orgulho desse corpo. A própria proteção, né? A criança saber o que é parte íntima, quais são os adultos autorizados a dar banho, né, ajudar a trocar de roupa, lá na creche, na educação infantil, quem pode fazer isso, quais são os limites em relação ao corpo dela, o que ela pode ou não pode fazer com um amigo, né? Vamos imaginar que com 3 anos a criança começa a ir para a educação infantil, tem criança que mais cedo vai para a creche, e ela já tem que saber disso. Então, primeira coisa, ela precisa saber o que é parte íntima, porque se de alguma forma alguém lá na creche a tocou de modo inapropriado, ela precisa ter as ferramentas básicas para falar, ó, alguém pegou na minha pepeca, né? Titio pegou na pepeca. Então isso, assim que a criança desenvolve a linguagem básica ali, a partir de 2 anos e meio, 3 anos, ela já vai entendendo quem pode e não pode tocar. Sempre que tiver ali num momento de colinho, afeto, falar assim para ela, olha, carinho que o adulto faz em você tem que ser na frente de todo mundo. Nenhum adulto pode pedir segredo. Então, assim, ó, carinho no cabelo, carinho aqui, cosquinha na barriga. O adulto não pode pedir segredo. Isso não é um segredo legal. E aí a criança vai aprendendo. Me conta uma coisa. Existe uma mudança comportamental da criança que passa por esse tipo de situação? Ela dá algum sinal de que sofreu a violência? Ou, enfim, alguma coisa do tipo, assim? Sim. Abaixo dos 2 anos, Carol, pelo menos 20% desse tipo de violência acontece com crianças abaixo dos 2 anos. É mais difícil a gente detectar porque a criança tem poucas ferramentas de linguagem, né? Então, normalmente, abaixo dos 10 anos, a gente tem mais as evidências físicas. Então, a criança reclama na hora do banho, quando você vai lavar o órgão genital, ela tenta tirar a sua mão, ela passa a chorar com mais frequência, ela tem um leve atraso no desenvolvimento global. Então, enquanto as outras crianças já deixaram de engatinhar, já estão falando, já tem alegria para ir atrás de brinquedos, explorar o ambiente, essa criança começa a ter um pequeno atraso no desenvolvimento. E isso é percebido tanto na escola quanto pela família. A partir ali dos 2 anos, a gente já consegue perceber, por exemplo, criança que volta a chupar dedo, criança que volta a fazer xixi na cama, já tinha controlado o esfíncter e, de repente, agora volta, né? Volta a fazer o xixi na cama.
criança que passa a ficar apática. Lá no ensino fundamental, a partir de 6, 7 anos, pode ser que ela passe a comer muito, compulsivamente, ou ela pare de comer, né? Então, quanto mais você observa o comportamento infantil, quanto mais você conhece essa criança, mais você repara nessas mudanças de comportamento, né? Logo no início do abuso, o abusador ele é muito sedutor. Normalmente ele não vai causar dor nesse começo, ele vai criar um ambiente muito lúdico. A criança até vai gostar muito desse abusador porque ele dá atenção, carinho, dá presente, dá sorvete, deixa usar o Wi-Fi, deixa usar o celular. É muito horrível, né? Ouvir isso, é muito horrível. Porque muitas pessoas, às vezes, têm aquela ideia, Carol, de que o abusador é aquela pessoa, né, mal encarada, estranha, que vai pegar a criança à força, apertar o braço, e não é assim. O abusador, para ele conseguir o silêncio da criança, ele tem que conseguir que ela desenvolva uma dependência emocional dele. Basicamente, tem 3 casos de abuso sexual por hora no Brasil, né? O que é, assim... soa inacreditável, para mim soa como inacreditável. E a pior coisa, se é que dá para dizer que algo é pior, enfim, é que a maioria desses registros são subnotificações de casos que aconteceram dentro de casa, né? Então é muito frequente, é real, acontece, não dá para tapar os olhos para isso. Você acha que esses números tão grandes são falta de conhecimento? Você acha que falta atuação do poder público e de proteções mais eficazes nesse caso? Qual que é a sua opinião, Carol? Bom, Carol, imagine que se você já assustou com esses casos, a estimativa é que somente 1 a cada 10 casos está sendo denunciado nesse momento, né? Então, o número é muito maior do que a gente imagina. Esse tipo de violência é muito comum. Até porque, Carol, as pessoas às vezes não sabem, mas existe violência sexual sem contato físico. Não é somente o contato sexual, né, a atividade sexual, o estupro propriamente dito, mas tem vários outros atos que normalmente estão naquele início, na aproximação do abusador, que também são considerados crimes. Por exemplo, mostrar imagem pornográfica para criança, mostrar imagem pornográfica revista para meninos aí de 11, 12 anos, que isso ainda é muito comum na nossa cultura, observar a criança enquanto ela toma banho ou troca de roupa, no sentido de obter prazer, né? Porque é isso que o abusador faz, diferente dali, quando a gente está ajudando a criança a se vestir. O abusador, ele entra para se excitar sexualmente, de observar a criança. Ou então o adulto passa a mostrar o próprio corpo, né? Passa a se mostrar em ereção. Então veja que pode não ter o contato físico, mas esse ato já é violência sexual. Assim como as abordagens agora pela internet. Então, o ideal é que a gente denuncie assim que a gente tenha suspeita, né? Muitas pessoas querem ter a certeza. Mas eu tenho que ter certeza quantas vezes foi, o que aconteceu, se realmente aconteceu. Não é nossa função. Qualquer cidadão, qualquer profissional de saúde, pode fazer denúncia a partir da suspeita. Quem vai visitar a família é o conselho tutelar, quem vai investigar, se necessário, vai ser a delegacia, a partir de um inquérito. Então, assim, se a gente percebe uma mudança de comportamento, um adulto que está tendo uma atitude estranha, suspeita, já é hora de entrar em contato, seja pelo Disque 100, de forma anônima, ou com o conselho tutelar. Mas te respondendo, né? O que está faltando? Por que tem tantas situações de violência sexual? Carol, a gente está numa cultura que, infelizmente, autoriza essas violações. Está muito ligado com a cultura machista. Parece que não, né? Que não tem nada a ver, mas o fato é que a maioria dos abusadores são homens. Mais de 95%. Essa cultura machista faz com que, principalmente pais e padrastos, entendam que são donos dos corpos das crianças. Lembrando que não é só menina que é abusada, menino também, tá? Então, essa relação do homem sentir que exerce poder sobre a criança, que aquele corpo é dele, que a gente fala que é objetificar, facilita o abuso sexual. Mas se a gente não pensar, Carol, numa mudança de cultura, né, e isso começa a gente pensando nessa educação machista que infelizmente a gente ainda reproduz, porque o que a gente cobra dos meninos? Não pode chorar, tem que engolir choro, não pode ser sensível,
né? Se ele for sensível, os pais já ficam preocupados, não pode brincar de boneca, não pode dançar. E aí a gente cria homens que são incapazes de ser empáticos. São homens que querem o tempo todo exercer controle, poder, serem competitivos, né? Serem viris. Às vezes o menino tem 5 anos de idade, Carol, e a gente está falando, cadê tuas namoradinhas? Isso está falando para ele, olha, ser menino é ser viril, você tem que pegar todas mesmo. E isso está fazendo muito mal, seja na violência doméstica, número de feminicídio, a gente é o 5º país do mundo em número de feminicídio. É muito impressionante como a questão cultural influencia em absolutamente tudo, né? Quando essa criança cresce e se torna um adolescente, depois um adulto, a questão cultural tá ali, né, o tempo inteiro. A gente precisa que as famílias falem sobre educação sexual, que falem sobre o corpo, orientem as crianças, que não tenham vergonha. A gente precisa que as escolas sejam espaços... Eu ia falar exatamente isso. A educação sexual na escola devia ser... sei lá, né? Tem que ser cobrado pelos pais, é muito importante, né? E já é um dever da escola, para você ter noção, Carol, já existe legislação, né? Já existe uma legislação, tanto a partir dos documentos do MEC, quanto o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que essa legislação é bem clara, de que a educação sexual, ela deve acontecer nesses espaços, principalmente na escola, e essas informações são um direito das crianças e adolescentes. Então, saber se proteger, saber dar nome para o corpo, saber de anatomia, saber de fisiologia, é um direito deles e delas, e infelizmente a gente está negando. Carol, já ficou claro para mim que existem alguns tipos de violência, né? Mas eu queria entender um pouco mais das diferenças entre abuso sexual e exploração sexual. O abuso sexual quando o adulto se utiliza dessa relação de poder, normalmente, né, ele tem poder sobre a criança, existe uma assimetria para se satisfazer sexualmente. Agora, exploração sexual é quando envolve alguma recompensa, que pode ser em dinheiro, em presentes, né? É o que a gente conhecia como prostituição infanto-juvenil. Entendi. E a gente não usa mais esse termo, Carol. Por quê? Porque prostituição pressupõe e coloca o peso na criança e no adolescente, né? A prostituição, ela pressupõe que se tenha uma consciência dessa troca da atividade sexual por dinheiro ou por uma vantagem, né? E a criança e o adolescente não tem isso. Então, há muito tempo não se utiliza mais prostituição infanto-juvenil. A gente fala exploração sexual para fins econômicos. Carol, para a gente terminar, queria fazer uma última pergunta, que é sobre rede de apoio. Uma vez em que a criança já viveu isso e, enfim, se tornou um adulto que pode ter todo esse tipo de trauma, como é que essa rede de apoio pode ajudar, né? Eu adoro uma frase, Carol, que é a seguinte: afeto é revolucionário. E é mesmo. Se isso acontecer, de uma pessoa descobrir, dos pais descobrirem, foi uma criança pequena, ela pedir ajuda, a primeira coisa é acolher, é olhar a criança nos olhos, é falar muito obrigada pela confiança, obrigada por dividir isso comigo, né? Eu acredito em você. Essas são frases essenciais quando uma criança está buscando ajuda e começa a falar sobre a violência sexual. É possível encontrar muitos projetos feitos por universidades para ter atendimento psicológico. E se é o caso de criança, adolescente, e até da própria mulher, que às vezes buscam ajuda na delegacia, o CREAS pode, tanto o CREAS quanto o CRAS, pode acolher. Então, acompanhar a pessoa, né? Ajudar a procurar, incentivar a pessoa a ir, falar, tô tão feliz que você está indo, força, você vai conseguir. E essa pessoa precisa buscar também um grupo de outras pessoas que já passaram por isso, para ela entender que não está sozinha, para ela entender as estratégias de outras pessoas. Tem grupos super respeitosos e responsáveis no Facebook, no Instagram, né? Posso dar a dica que Não Era Amor, que é um Instagram muito interessante também para as mulheres identificarem relações abusivas, seja que já viveram, né? Seja até que já viveram com parentes, ou que estão vivendo agora. Então tem muito material e é possível sim a gente ter maior qualidade de vida, mesmo a pessoa que já passou por esse tipo de violência. Carol, quero te agradecer por estar aqui, por falar de um jeito tão aberto e sensível sobre tudo isso. Eu sei que é um assunto que causa
desconforto, né, ao ser falado, mas acho que é fundamental que a gente fale sobre, para aprender sobre, conhecer sobre, se defender sobre, defender quem a gente ama. Então, Carol, espero que essa conversa aqui entre a gente ajude, sirva para quem está nos assistindo. Muito, muito obrigada por essa entrevista, viu? Carol, obrigada. Eu que agradeço o espaço. É muito importante a gente sempre voltar a falar sobre essa temática. Quem também quiser pode acessar editoracaqui.com.br. Tem muito material gratuito para download, vídeos contando a história de Pipi Fifi. Dá para fazer atividade com as crianças e é tudo gratuito. Então passem lá, tem uma aba chamada Na Quarentena, e tem muito material para trabalhar em casa mesmo ali com as crianças e a gente já começar essas estratégias de prevenção agora. Ó. Terminou o vídeo, já pode começar. Perfeito. Carol, obrigada para você que assistiu, que chegou até aqui nesse vídeo. Tenho certeza que é um passo importante sobre um assunto muito importante. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau, Carol. Obrigada.